depois eu coloco no grupo do centro, tá bom, pessoal? Para quem não pôde estar aqui agora, né, no momento. E para quem me pedir, eu envio. Então, muito bem, então vamos passar a palavra para o Luiz, que irá fazer a prece de abertura, e em seguida já passaremos para a Liliane, né, nossa palestrante da noite, nossa grande amiga e trabalhadora do Leon Denis. Olá, tudo bem? Boa noite a todos. Tá ouvindo bem, comadre? Tá ouvindo bem? Então, vamos lá, né? Queridos irmãos, demos graças a Deus por mais essa oportunidade, por mais uma vez podermos estar aqui reunidos, em nome de Jesus, para a realização desta palestra. Que todos nós possamos estar sintonizados junto aos nossos queridos amigos espirituais, que com tanto carinho e amor nos abraçam, nos afagam e transmitem para nós todas as energias necessárias para o nosso trabalho. Tanto nós, encarnados, como todos aqueles desencarnados que necessitam, que possam receber o lenitivo necessário para suas dores, o alívio dos seus amargores e as bênçãos para os seus trabalhos. Obrigado, Senhor Jesus, que assim seja. Muito bem, Liliane, então é com você. Bom, primeiramente, boa noite a todos que estão aqui conosco, compartilhando esse momento de prece, de oração e, acima de tudo, assim, de reflexão. Na verdade, né, eu acho que eu não sou a palestrante, eu vou só compartilhar com vocês algumas reflexões que eu tenho feito em torno do tema proposto. Eu vou falar um pouquinho sobre a questão 909 de O Livro dos Espíritos, que fala um pouquinho sobre a vontade. Primeiramente, falar dessa obra, né, do Livro dos Espíritos, que é o primeiro livro da codificação espírita. E convidar a cada um de vocês a fazer o estudo. Não é um livro de leitura, é um livro de estudo, né? Muito além do que só a leitura. E tem muito aprendizado, né? Então, às vezes, uma questão nos abre aí um campo grandioso de muitas reflexões. Então, o Livro dos Espíritos, só lembrando, ele é dividido em 4 partes, né? Dessas 4 partes, cada uma dessas partes, nós temos aí a publicação de um outro livro que faz parte da codificação, das obras básicas de Kardec, da codificação espírita, que é a Gênese, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Céu e o Inferno. Bom, o que eu vou falar aqui hoje é sobre a terceira parte, que fala sobre as leis morais, está no capítulo 12, a perfeição moral, as virtudes e os vícios. Então, é a questão 909, em que Kardec pergunta aos espíritos: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Então, a primeira resposta, inicialmente, os espíritos colocam sim, né? Pode vencer, então ótimo, que bom que nós podemos vencer as nossas más inclinações. Só que os espíritos, né, não param no sim, continua a pergunta e fala, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. Então, esse trecho a gente já fica assim, uai,
como assim? Esforço muito insignificante, né? Será que é isso? Né? O que eles quiseram dizer com isso? E porque esse comentário, né, frequentemente fazendo esforços muito significantes, mexe um pouquinho com o nosso orgulho, né? Então, e continuam os espíritos. O que lhe falta é a vontade. Então, ele pode domar, pode vencer as suas más inclinações, e o que falta é justamente a vontade. E ainda completa, os espíritos ainda completam. Quão poucos dentre vós fazem esforços. Aí acabou com a gente, né? Então, aí a gente pensa assim, nossa, será que eu não estou com vontade o suficiente, né, de domar as minhas más inclinações? Então, é uma pergunta, é uma resposta curta, objetiva, em que os espíritos falam sobre a questão da vontade. Então, as leis morais, do qual esse capítulo, essa pergunta faz parte, né, surgiu, então, veio dentro da codificação kardeciana, o Evangelho segundo o Espiritismo. No Evangelho, em diversos trechos, é trazido essa questão referente à vontade. Então, a gente precisa entender bem. O livro dos Espíritos, ele tem uma complexidade que exige de nós aí bastante estudo, bastante reflexão para a gente realmente compreender e não fazer uma falsa, uma errada interpretação, né? Então, dependendo, às vezes a gente até dá uma desanimada, né? Porque fala da vontade, tem que ter vontade para domar, mas ainda tem más inclinações, né? Como que eu vou fazer isso? Então, no Evangelho, lá no capítulo 9, quando fala bem-aventurados que são brandos e pacíficos, no trecho que fala sobre a cólera, uma mensagem de Hahnemann, de 1863, fala ali que todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. O homem pode modificar o que é do espírito quando o quer com vontade firme. Então, aí, mais uma vez a vontade, olha, para você dominar a cólera, para você dominar que te entrava, que te dificulta o caminho, você precisa ter aí a vontade. E continua a mensagem. Não vos mostra a experiência, vós espíritas, até onde é capaz de ir o poder da vontade pelas transformações verdadeiramente miraculosas que se operam sobre as vossas vistas? Então, nos coloca aí nessa mensagem que a vontade tem um poder grandioso. Em outro trecho do Evangelho, no capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe, onde fala da ingratidão dos filhos e os laços de família, tem um trecho que novamente remete à questão da vontade. O incessante contato com seres a quem odiou constitui prova terrível, sob o qual não raro sucumbe, se não tem ainda bastante vontade. Então, mais uma vez, olha, você sucumbe diante de uma dificuldade se você não tem vontade forte. E continua a mensagem. Deus não dá prova superior às forças daquele que a pede, só permite as que podem ser cumpridas. Se tal não sucede, não é que falte possibilidade, falta aí vontade. Então, mais uma vez, os espíritos nos chamam a atenção, olha, a vontade. Em outro trecho, no capítulo 15, fora da caridade não há salvação, também instruções dos espíritos, novamente a vontade, para fazer-se o bem, mister sempre se torna a ação da vontade. Então, mais uma vez, olha, a vontade é importante. Quantos trechos os espíritos nos advertem? No capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos, onde fala o trecho que fala sobre dar-se àquele que tem. Então, diz o trecho, em vez de acusar aquele
que tudo lhe prepara Deus, de criticar as suas doações, queixe-se do verdadeiro autor das suas misérias, a si mesmo, e arrependido e operoso, corajoso, mãos à obra, arroteie o solo ingrato com esforço da sua vontade. Então, aí, nos falando, olha, você é causa das suas dificuldades. Você precisa ter vontade, né, com o esforço da sua vontade, trabalhar esse solo para essa mudança. E lá também no capítulo 19, a fé que transporta montanhas, onde no trecho a fé humana e divina, novamente, nos é lembrada a questão da vontade, onde o trecho fala assim, o Cristo que operou milagres materiais, mostrou por estes milagres, mesmo que pode o homem, quando tem fé, isto é. Então, quando tem fé, isto é, a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode obter satisfação. Então, nós precisamos realmente compreender o que a vontade nos diz. Então, as obras básicas, às vezes, elas nos abrem um campo, assim, a gente precisa, né, em função da nossa limitação, nós precisamos aí buscar outras obras que são também obras importantes, tão importantes, né, as obras básicas, claro, as principais, mas nós temos aí dentro da doutrina muitas leituras, muitas mensagens que nos clareiam esta questão 909 de O Livro dos Espíritos, nos auxiliando na nossa compreensão, que muitas vezes é limitada. Então, nós temos aí o espírito de Emmanuel, que trouxe, através da mediunidade abençoada de Chico Xavier, no livro Pensamento e Vida, no capítulo 2, um capítulo que fala especificamente sobre a vontade. E Emmanuel fala lá, que compara a mente humana a um grande escritório. Onde esse escritório eu tenho 4 departamentos. Então, Emmanuel busca aí, né, nesse exemplo, nos explicar um pouquinho do que é a vontade. Quais são esses 4 departamentos? O desejo, a inteligência, a imaginação e a memória. Emmanuel nos fala sobre o desejo, que o desejo operam os propósitos e as aspirações, acalentando o estímulo ao trabalho. Então, o que Emmanuel, né, que nós entendemos que Emmanuel traz sobre o desejo? Que eu preciso querer, eu quero, né? Primeira coisa, eu quero, eu desejo algo. Mas só o desejo, ele não se concretiza, é preciso mais. E por isso Emmanuel traz aí os outros departamentos. Além do departamento do desejo, o departamento da inteligência. No departamento da inteligência, Emmanuel nos fala, dilatando os patrimônios da evolução e da cultura. Então, Emmanuel, quando ele fala da inteligência, nós entendemos aí que você primeiro tem que ter o desejo, mas você precisa ter a inteligência suficiente para buscar aquilo que se deseja. Você precisa ter o conhecimento, você precisa ter a habilidade necessária, você precisa ter a capacidade para fazer aquilo que se deseja. Então, o departamento da inteligência é um movimento que você faz para buscar, para conquistar aquilo que se deseja. Então, você precisa se capacitar, você precisa ter condições, não basta ter o desejo. Um terceiro departamento, que é o departamento da imaginação, Emmanuel nos fala, amealhando as riquezas do ideal e da sensibilidade. Então, aí, Emmanuel,
quando a gente vê a imaginação, o que é isso, né? Então, esse departamento da imaginação são estratégias que nós temos para passar os momentos difíceis. É aquele momento que você se conecta com a paz, com a espiritualidade, é aquele momento que você respira fundo no momento de uma dificuldade para você seguir em frente. A minha sogra costuma falar, olha, quando as coisas, né, tiverem difíceis, busca a natureza. Se você não tiver assim perto de um rio, perto de uma mata, você vai para uma praça. Então você busca na natureza a energia necessária para você continuar. Então, isso é muito bom, é aquele momento assim que tira a dureza dos momentos, daquela conquista que você deseja. Ouvir uma música, ver um bom filme, ler um bom livro, né? A prece. Então, são situações que nos auxiliam, que nos dão, que nos fortalecem. Mas você não pode ficar só nesse departamento da imaginação, porque você precisa agir, você precisa fazer. Esse departamento é só para você tomar um fôlego, para você se inspirar, para você abrir a sua sensibilidade, para você buscar aquilo que se deseja. E o quarto departamento é o da memória. Emmanuel nos fala, arquivando as súmulas da experiência e outras ainda que definem os investimentos da alma. Então, o departamento da memória nos fala um pouquinho assim, daquilo que a gente, do nosso processo de aprendizado. Nós temos essa vida e temos outras tantas vidas que nós já vivemos. Então, durante esse processo, nós acertamos e nós, assim, mais erramos do que acertamos, né? Mas todas essas dificuldades que nós já passamos são processos de aprendizado. Então, a memória nos ajuda. Quando eu reencarno, eu não começo do zero, eu começo de onde eu parei. Então, tudo aquilo que eu já aprendi, eu já guardo dentro de mim. Todo o processo, se nós observarmos a criança aprendendo a andar, iniciando o processo de andar, quantas vezes ela cai? E ela levanta e continua. Então, dificuldades nós teremos no nosso caminho. Então, nós desejamos, mas algumas vezes a gente cai, a gente não consegue. A gente não consegue, então eu vou tirar um aprendizado daquilo que eu não consegui, eu vou aprender como não fazer e vou seguir em frente. Então, o departamento da memória nos fortalece no processo de aprendizado. E Emmanuel ainda coloca que acima de todos esses departamentos tem um gabinete da vontade. Então, aí Emmanuel toma, explicando a questão da vontade. Olha, a vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. Então, Emmanuel fala, continua ainda na mesma lição, que a divina providência concede-nos a vontade por auréola de luminosa a razão. Então, está ligada à questão da razão, a vontade, do processo racional. E mais ainda, Emmanuel nos fala que é o leme que nos dirige a caminhada, é o botão poderoso que decide o movimento ou a inércia. Quer dizer, para você começar, para você tomar iniciativa, você precisa dessa vontade. E fala ainda que sem a vontade, o desejo pode comprar aflitivos séculos de reparação e sofrimento, sem a vontade, a inteligência pode aprisionar-se na criminalidade, sem a vontade, a imaginação pode gerar perigosos monstros na sombra, e sem a vontade, a memória pode cair em deplorável relaxamento. Então, a vontade é o maior, né, é o departamento,
é o gabinete maior que fortalece, né, esses setores da mente. Então, a vontade, ela chefia, né? E só a vontade é suficiente para sustentar a harmonia do espírito. E nos fala ainda, né? Emmanuel nos lembra a questão da sintonia, que algumas vezes nós temos a dificuldade, porque a nossa sintonia não está ali muito bem sintonizado numa boa harmonia. Mas a vontade, ela pode impor o jugo da disciplina sobre os elementos que administra, de modo a mantê-los coesos na corrente do bem. Então, trazendo aí a questão que é tão característica de Emmanuel, a questão da disciplina. Então, a vontade nos fortalece no que se refere à disciplina. Mas, Joana de Ângeles também, através da mediunidade de Divaldo Franco, no seu livro Triunfo Pessoal, nos esclarece ainda, retoma aquilo que Emmanuel trouxe, mas nos esclarece ainda no capítulo 2, onde fala o ser pensante, tem um item especificamente sobre a vontade. Então, Joana nos esclarece ainda mais, fortalecendo, né, a nossa compreensão dentro desse item, dentro dessa questão 909. Então, Joana nos fala que a vontade é a faculdade de bem conduzir as aspirações, objetivando uma finalidade compensadora que resulte em paz íntima. Então, a vontade, aquilo que Emmanuel falou, olha, é o gabinete, é o maior, né? Então, Joana fala, a vontade é a faculdade de bem conduzir aquilo que a gente quer, as aspirações, com qual objetivo, né? Que resulte em paz íntima. Joana nos fala ainda, quanto maior o desenvolvimento intelecto-moral do indivíduo, então aqui retoma a ideia de Emmanuel com relação à inteligência, né, aspecto da inteligência. Quanto maior o desenvolvimento intelecto-moral do indivíduo, quer dizer, aquilo que a gente pode buscar para concretizar o que se deseja, né, não é só o conhecimento formal, mas o estudo, o aprendizado daquilo que nós vivenciamos. Então, Joana continua, e mais ampla será a sua capacidade de lutar e vencer, ampliando-se-lhe a área da vontade que se lhe exterioriza, auxiliando-o na conquista de patamares mais elevados. Então, a vontade vai nos ajudar a subirmos o degrau da evolução, que sempre o estimulam a novos cometimentos. Então, mas Joana explica ainda, porque às vezes assim, gente, mas eu não tenho vontade, ou às vezes eu penso com relação ao outro, nossa, mas uma coisa que é tão fácil o outro fazer, o outro não tem vontade, que para mim às vezes é fácil, para o outro não é. Então, Joana explica e acalentando aí as nossas reflexões, os nossos corações, as nossas angústias no que se refere à vontade. Então, Joana nos fala aí que existem vários fatores endógenos e exógenos que respondem pela ação da vontade. Joana nos fala em razão da imaturidade psicológica, então, às vezes, nós somos realmente imaturos, nós ou o outro, né? Somos imaturos. Então, nós ainda estamos em processo de crescimento e aprendizado. Ou dos transtornos de comportamento que experimente o indivíduo. Então, às vezes, tem algo maior. Às vezes, tem um problema que interfere aí nessa questão da vontade. E Joana ainda fala sobre os efeitos hormonais e de outros produzidos pelos neuropeptídeos que desarticulam as substâncias responsáveis pela afetividade e induzem a estados de incapacidade emocional para decisões e atitudes que exijam força interior e desejo de vitória.
Então, Joana coloca aí, às vezes tem algum processo mental, psicológico, às vezes tem um processo biológico, porque quando ela fala de efeitos hormonais produzidos por neuropeptídeos, aí está ligado ao aspecto biológico. Então, às vezes tem algo que precisa de ajuda, que a gente não consegue sozinho. Então, às vezes eu preciso de uma terapia para falar sobre a minha dificuldade, sobre aquilo que eu tenho vontade e que eu não consigo. Às vezes precisa de um processo medicamentoso que ajude aí na questão biológica para fortalecer. Às vezes você precisa aí de um tratamento espiritual. Então, assim, aqui Joana nos fala, olha, tem fatores endógenos, e sobre os fatores exógenos, ela fala das circunstâncias educacionais, os hábitos domésticos, convívio social, cuja procedência seja perturbadora, aflições psicossociais, socioeconômicas, morais, que afetam poderosamente a vontade. Então, às vezes, tem algo lá dentro de você, ou tem algo em torno, no meio, que dificulta essa vontade. Às vezes as companhias, né, o núcleo que você vive, às vezes você precisa afastar desse núcleo. E se você não puder afastar desse núcleo, que às vezes atrapalha a sua vontade, se você não puder, você tem que trabalhar de outras formas. Então, Joana nos traz aí, olha, às vezes tem algo que está atrapalhando. Então, Joana de Ângeles nos fala, às vezes a gente precisa de buscar ajuda. Às vezes nós precisamos de algo maior. Cada um conhece. Às vezes a gente precisa estar aberto às nossas reflexões, aquilo que o outro fala. Às vezes alguém próximo de nós percebe algo que a gente não percebe. Então, aí, a postura humilde que nós temos que ter diante das nossas dificuldades e, às vezes, admitir, olha, eu não estou dando conta sozinha, eu preciso de ajuda. Então, abrir mão, porque se você não consegue ainda trabalhar essa questão da vontade sozinho, aí você vai buscar ajuda. E Joana ainda continua nos falando sobre a vontade, que é o motor que impulsiona os sentimentos. Então, retomando aquilo que Emmanuel falou, nos impulsiona os sentimentos, as aspirações para a conquista, sendo sempre maior quanto mais exercida. Olha que lindo, né? Aí, assim, é uma palavra, assim, consoladora, né? Acolhedora, onde nós vemos que a vontade, às vezes, ela consegue pequena. E quanto mais ela for exercida, mais ela vai crescendo. Então, algumas vezes, não adianta falar, eu quero mudar minha alimentação de hoje para amanhã. Amanhã eu vou mudar, vou comer só coisa saudável. Tudo bem, você pode fazer isso. Se você tem um hábito ruim de alimentação, na primeira semana você pode conseguir, mas na segunda você já começa a desanimar. Na terceira, você manda tudo para o espaço. Mesma coisa, quero ser fitness, né? Começa fazendo uma rotina de exercício todo dia. Se você fizer muito de uma vez, passado pouco tempo, você vai se cansar e não vai conseguir. Então, a questão da vontade, ela tem que começar pequenininho e nós temos aí que reconhecer as nossas limitações, a nossa capacidade, então nós vamos dar um passo de cada vez. Não adianta eu dar um passo maior do que aquilo que eu consigo. Então, a vontade é o motor que impulsiona os sentimentos, aspirações para a conquista, sendo sempre maior quanto mais exercida. Então, ela tem que começar devagarzinho, para depois você aí alcançar grandes conquistas. E cuidado com a ansiedade, que às vezes a gente é ansioso, a gente quer ser um espírito de luz de um dia para o outro. E não é assim. É um processo lento de aprendizado e de crescimento. E Joana nos fala ainda da questão do fracasso. Eu nem gosto muito dessa palavra, mas está lá no texto dela. Que o fracasso não representa
debilidade de esforço ou falta de vontade bem direcionada. Então, se errou, aquilo que Emmanuel nos fala lá sobre a memória, se errou, não é porque você teve falta de vontade, né? Joana nos fala, elemento de experiência para futuros tentames. Então, quer dizer, você vai aprender. Aquilo que não deu certo, você vai tirar uma lição. Bom, e aí? Como que eu não vou fazer mais? Né? Se não deu certo, eu não vou fazer. E Joana continua falando que o insucesso não se expressa com a ausência de vontade, toda tentativa que não resulta como sucesso transforma-se em mensagem de conquista de valor que poderá ser utilizada em nova ocasião. Então, a gente precisa ir buscar o aprendizado toda vez que a dificuldade aparecer, toda vez que a gente falhar, né? Aprender e repetindo a experiência. Então, a perseverança. Então, Joana fala, repetindo a experiência, quantas vezes sejam necessárias, até que se colinem os interesses que se tem em mente. Então, Joana fala, olha, persevera. Talvez você não consiga na primeira vez, ou na segunda, ou na terceira, persevere quantas vezes forem necessárias. Tenta de novo. Aprende com o que você fez e tenta de novo. Então, Joana encerra esse capítulo falando que sem uma vontade bem direcionada, não há vida saudável. Então, ao ler, né, ao finalizar essa lição de Joana de Ângeles, eu me recordei de um capítulo do Fonte Viva, que é a lição 99, em que Emmanuel comenta um trecho da carta de Paulo aos Hebreus. É o trecho que fala assim, portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Então, Emmanuel fala da dificuldade do lavrador. O lavrador, ele tem que preparar a terra, tem que abrir, afofar a terra, tem que pôr fertilizante, tem que plantar, tem que molhar e tem que esperar um tempo, né? Porque aquilo que ele plantou não vai florescer de uma hora para outra. E Emmanuel encerra esse capítulo falando, assim como acontece conosco na jornada espiritual, a luta é o meio, o aprimoramento é o fim. Então, onde que eu quero chegar? No aprimoramento. E Emmanuel fala, a desilusão amarga, a dificuldade complica. Então, nós temos dificuldades, Emmanuel reconhece isso. A ingratidão dói, a maldade fere. Todavia, se abandonarmos o campo do coração por não sabermos levantar as mãos de novo, no esforço persistente, os vermes do desânimo proliferarão. Então, cuidado, quando a gente erra, não vamos desanimar, não. Errei, respira, lembra da inspiração, né, lá que Emmanuel falou? Respira da imaginação, respira, toma fôlego e continua, segue em frente. Emmanuel fala assim, né, que não é para deixar o desânimo tomar conta. No centro de nossas mais caras esperanças, e se não quisermos marchar de joelhos desconjuntados, é possível que sejamos retidos pela sombra de falsos refúgios. Então, às vezes, a gente se lamenta, fica na dor, nossa, coitado de mim, eu estou sofrendo, né? Falsos refúgios, diante de séculos consecutivos, atrasando o nosso processo evolutivo. Então, precisamos aí buscar a força, né? Nós vamos buscar a força em quem? Né? No alto, em Jesus, na ajuda, que às vezes a gente precisa de uma ajuda material, e por isso nós temos aí tantos irmãos que dentro da sua área profissional são mensageiros, são
instrumentos da espiritualidade superior que nos ajudam e não vamos desanimar com as dificuldades. Então, tornai a levantar as mãos cansadas, errou, levanta, e os joelhos desconjuntados e persevera. E no mesmo livro, na Fonte Viva, Emmanuel nos fala aí, no capítulo 41, nos fala aí de uma mensagem também da Carta de Paulo aos Hebreus: nunca te deixarei, nem te desampararei. Então, quer dizer, você vai precisar de força e nós nunca estamos sozinhos. Então, se nós pensarmos aí em espíritos, Kardec, durante a codificação, os espíritos, esses irmãos abnegados que, por meio da sua mediunidade, nos trazem essas lições maravilhosas, essas leituras que nos clareiam, nos auxiliam na compreensão. Então, todos eles tiveram sempre muitos espíritos encarnados e desencarnados, apoiando, amparando, fortalecendo. Então, tenha certeza, se está difícil, nunca estamos sós. E Emmanuel ainda comenta, então, esse trecho: há momentos de profunda exaustão em nossas reservas mais íntimas. As energias parecem esgotadas, as esperanças se retraem apáticas, instala-se a sombra dentro de nós, como se espessa noite nos envolvesse. E qual acontece à natureza? Sob o manto noturno, embora guardemos fontes de entendimento e flores de boa vontade, na vasta exaustão de nosso país interior, tudo permanece velado. Pelo nevoeiro de nossas inquietações, o todo misericordioso, contudo, ainda aí, não nos deixa completamente relegados à treva de nossas indecisões e desapontamentos. Então, o todo misericordioso não nos deixa sozinhos. Nós não estamos sós. Tenha certeza, cada um de você, cada um que às vezes está vivendo um momento difícil, nós não estamos sozinhos. E Emmanuel encerra: mantenhamos, pois, a confortadora certeza de que toda tempestade, então todo momento difícil, é seguida pela atmosfera tranquila de que não existe noite sem alvorecer. E e fechando, né, eu busquei ainda mais uma literatura também de Emmanuel, onde ele fala aí, o livro Mãos Unidas, no capítulo 4, fala da esperança sempre. E Emmanuel nos fala: ninguém sem esperança, ninguém sem Deus, nos trazendo aí a importância da esperança na vida da gente. Contempla o céu nos dias em que a sombra te invada o coração e pensa na imaterialidade do amor infinito que verte do Criador para todas as criaturas. Então, nós não estamos sós porque nós temos o amor de Deus por cada um de nós. Então, Emmanuel nos fala que o sol que brilha hoje, né, basta a gente abrir a janela, sair de fora e ver o sol, é o mesmo sol que iluminou, que aqueceu tantos momentos no nosso planeta, momentos bons, momentos ruins, momentos que nos lembram o processo evolutivo. É o mesmo sol que iluminou Jesus, é o mesmo sol. E é esse sol que Deus nos traz como exemplo do seu amor, que nos aquece, que nos traz vida. As estrelas que iluminam, elas estão lá e elas já passaram por quantas eras no nosso planeta. Então, Emmanuel nos fala: olha, reflete nisso, reflete nesse amor de Deus, né? E não te deixes arrastar pelas aflições transitórias
que te visitam com fins regenerativos e edificantes. Então, toda dificuldade é para o nosso processo regenerador e de crescimento. E Emmanuel, ainda encerrando essa lição, fala que é provável que tribulações diversas te sigam no encalço. Desliga-te, porém, de pessimismo e desânimo, recordando que a vida não é obra de tuas mãos. A vida é obra de Deus. Não é? Então, vamos desligar de qualquer pensamento negativo que pode nos dificultar a caminhada. Esperança, otimismo, alegria. E se está difícil, se você não consegue sozinho, você vai buscar ajuda. O poder que te dotou de movimento, que te desenvolveu as percepções, que te induziu ao impulso irresistível do amor e que te acendeu o pensamento à luz do raciocínio, guarda recursos suficientes para retificar-te, suplementar-te as energias, amparar-te na solução de quaisquer empresas difíceis. Entretanto, para que se lhe assimiles o apoio, então, para que nós percebamos esse amparo do alto, esse amor que vem de Deus, Emmanuel fala, é imperioso te integres no sistema do trabalho no bem de todos, sem te renderes à inutilidade ou à deserção. Então, precisa trabalhar, precisa enfrentar, precisa fazer algo, além do só o departamento do desejo. Você precisa tomar a iniciativa. O amor é um sol a brilhar para todos e que ninguém existe sem esperança e sem Deus. Então, Emmanuel encerra aí essa lição. Só para encerrar, então, nossa reflexão, recentemente, no estudo que nós fazemos às terças-feiras sobre o estudo sistematizado da doutrina espírita, nós encerramos aí esse semestre o livro Missionários da Luz, e ele nos traz aí 2 exemplos importantes que eu gostaria de trazer aqui para vocês. Uma é no capítulo 18, que fala sobre obsessão. Então, Alexandre, que é o mentor de André Luiz, aponta ali 5 casos de obsessão que estão sendo atendidas no centro espírita. E Alexandre comenta, apenas um revela possibilidade de melhora mais ou menos rápida. E André questiona, mas por que só um, né? Algum privilégio? Então, Alexandre responde, não se trata de proteção, mas de esforço próprio. Então, ele coloca que em todos os acontecimentos dessa espécie, não se pode prescindir da adesão dos interessados diretos na cura. Então, por que essa jovem, ela tem, que é uma jovem, né, que ela tem, assim, mais possibilidade de melhora mais ou menos rápida, comparada com os outros 4? Porque ela tem o esforço próprio para poder buscar o processo da cura. E Alexandre nos explica, nos fala que a jovem a que me referi está procurando a restauração das forças psíquicas, tem lutado incessantemente no campo da prece, do autodomínio, da meditação. Então, Alexandre fala aí 3 pontos importantes que essa jovem tem buscado, além do tratamento, do amparo espiritual que eles têm ali na casa. Prece, autodomínio, meditação. E Alexandre, então, encerra falando que essa jovem vem aproveitando toda espécie de ajuda que os amigos do nosso plano projetam em seu círculo pessoal, empregando as próprias energias
entrará em contato com a nossa corrente auxiliadora. Então, a gente precisa sintonizar, né, o departamento da imaginação, lá de Emmanuel, quer dizer, a gente precisa se ligar para a gente poder sentir essa presença, esse amor de Deus que vem por intermédio da espiritualidade superior que nos ampara, que nos auxilia, que nos fortalece. E tem também um outro exemplo neste mesmo livro, no capítulo 19, onde fala sobre os passes, em que é apresentado um jovem, um cavalheiro idoso. O que Alexandre e André Luiz explicam desse cavalheiro idoso? Que ele tem os rins que pareciam envolvidos em crepe negro, fígado e baço com enorme desequilíbrio. Então, eles descrevem que, fisicamente, aquele irmão que estava ali na casa para receber o passe, ele está com desequilíbrio nos órgãos físicos dele. E por que isso? Então, nos explica André Luiz. É portador de um temperamento menos simpático, império de seus pontos de vista. Então, ele é autoritário, ele não é simpático, ele, né, quer impor o ponto de vista. Então, ele tem as dificuldades que são próprias dele. Então, os espíritos ainda comentam que estão ali para auxiliar esse cavalheiro idoso. Fala, é o caso de 10ª vez. Então, é a 10ª vez que ele está ali, que a espiritualidade está ali para fazer o tratamento, para auxiliar aquele cavalheiro idoso nesse processo de enfermidade que está ali ainda no campo espiritual, mas que, né, pode vir a se materializar. Então, ele coloca ali, olha, a 10ª vez que está aqui. Então, qual a decisão ali do grupo espiritual de amparo? Então, Alexandre fala, vamos deixá-lo entregue a si mesmo, até que adote nova resolução. Nossa missão é de amparar os que erraram e não fortalecer os erros. Então, vai deixar a pessoa, olha, nós já ajudamos por 10 vezes, né? Agora a gente precisa deixar, porque isso é educativo. Então, ele vai ficar, né, por conta daquele temperamento, daquilo que ele não trabalhou, que a jovem, no caso anterior, estava tentando sair, tentando trabalhar. Neste caso, a pessoa permanecia com as atitudes ainda não positivas, no caso dele, e os espíritos comentam, né, busquemos orientá-lo no serviço do amor cristão, chamando-lhe a consciência, a prática de obrigações necessárias ao seu próprio bem-estar. Então, ele vai ter orientação, ele tem a condição de mudança, de modificação, e ele vai passar por esse processo de aprendizado para perceber. Então, não é uma ação punitiva, mas uma ação educativa. E Alexandre ainda encerra que, a sós com a sua experiência, ele aprenderá lições novas e ganhará muitos valores. Então, são alguns casos que nós temos aí a refletir sobre as nossas más inclinações, né? Como trabalhar, como fortalecer a minha vontade para realmente eu buscar esse domínio, né? Eu buscar vencer essas más inclinações. Então, essa questão trazida aqui nesse momento, nós tivemos um ano atípico, um ano difícil, um ano diferente, e agora, no fim do ano, é o momento de nós refletirmos, de nós traçarmos metas, de nós planejarmos aí os próximos meses, os próximos anos que virão. Então, o que eu preciso fazer? O que eu posso fazer para vencer as minhas más inclinações,
para buscar o meu processo evolutivo e, consequentemente, buscando o meu processo evolutivo, eu auxilio, facilito o processo evolutivo daqueles que estão ao meu redor, porque eu posso ser ali instrumento, eu posso ser exemplo, até daquele que às vezes é nosso obsessor. Se eu me modificar, logicamente ele vai se modificar também. Então, nós temos aí uma grande responsabilidade, um grande instrumento nas nossas mãos, que a espiritualidade nos trouxe, nos lembrando que a vontade, né, é preciso realmente fazer um esforço insignificante, né? Um esforço para a gente dar o primeiro passo, para a gente conseguir na busca aí da nossa melhora e, consequentemente, a melhora daqueles que estão conosco. Agradeço, então, a atenção de cada um de vocês e que a gente possa aí refletir naquilo que a gente é capaz, naquilo que a gente dá conta, naquilo que a gente precisa buscar para nos fortalecer nessa vontade de domar as nossas más inclinações. Muito obrigada, eu devolvo a palavra para a Kátia. Demorei um pouquinho aqui para conseguir abrir. Liliane, excelentes reflexões você trouxe para a gente essa noite, e aí conseguimos perceber como a literatura espírita é vasta nesse assunto, né? Olha quantas referências você trouxe para a gente. Maravilhoso. Quer dizer, falta de instrução para nos mostrar, né, que precisamos ter vontade para mudar, é que não falta. E o quanto, apesar disso, eles estão o tempo todo com a gente, né? Você mostrou o quanto nós não estamos desassistidos, mas precisamos fazer a nossa parte. E eu acho assim que esse ano, né, com o centro presencialmente fechado, eu acho que foi o momento que mais assim mostrou a importância disso, de que cada um de nós precisa buscar essa transformação interior, porque os mentores, Jesus, Deus, não está lá, né, no centro, está aqui conosco. Então, mais do que nunca é usar a nossa vontade, com a ajuda da espiritualidade que nunca nos falta, para nos transformarmos, né? E não mais aquilo de esperar só ir ao centro para receber o passe, enfim, uma coisa vindo de fora. E não, é o momento da transformação interior. E também gostaria de ressaltar, né, aproveitando para falar a importância do culto no lar, né? Que o culto no lar é o momento em que nossos mentores estão conosco e que nós precisamos valorizar isso mais do que nunca, né? Se todos os lares se transformarem no foco de luz, quanto não vai ajudar, né, a cada um de nós e a toda a humanidade. Então, esse tema de hoje não poderia ser mais propício, né, para o momento que estamos atravessando, e quero agradecer muito, maravilhosa explanação, muito bom mesmo, viu? Muito obrigado, querida. Aliás, você colabora muito com a gente, né? E agora, nós vamos passar para o passe, eu pedi para a Luciana colocar o nosso passe virtual, que é o momento em que todos nós precisamos estar sintonizados com a espiritualidade, que está aqui conosco, né? Então, vamos nos unir ao nosso mentor. Pode começar, Lulu. O passe tem como finalidade auxiliar a recuperação física, mental e espiritual, substituindo os fluidos deletérios por fluidos benéficos. Durante o passe, temos uma troca de energias físicas, mentais e espirituais, guiadas pelo melhor sentimento, que é o amor.
Essa energia amorosa auxilia no reequilíbrio dos pensamentos e emoções, restabelecendo a harmonia íntima. Assim, deve ser utilizado quando sentir necessidade ou até que se sinta reequilibrado. Nesse momento em que daremos início à aplicação do passe, pedimos que, em um ambiente tranquilo, você se coloque de forma confortável, fechando os olhos, respirando de maneira tranquila e serena, para que assim possamos sentir a presença do nosso Deus de amor, Senhor da vida e da misericórdia. Entrando em sintonia com o nosso mestre e amigo de todas as horas e com os mentores espirituais dessa casa, rogamos que nesse momento desça sobre nós todos os fluidos salutares e benéficos necessários ao reequilíbrio do nosso corpo físico, mental e espiritual. Senhor meu Deus, permita que os bons espíritos que me cercam me auxiliem nos momentos de dificuldade, que eu tenha a força necessária para continuar a caminhada no sentido do bem, do amor e da caridade. Traz, Senhor, a cura para os males do corpo e da alma, mas se não for o momento, traz o refrigério necessário para que eu continue a caminhada. Que nossos amigos espirituais possam visitar os nossos lares, abençoando a cada um que lá se encontra, trazendo a alegria de viver, a paz, a harmonia e que cada um possa colocar o amor do Mestre Jesus em seus corações. Que também os mentores espirituais possam visitar os nossos ambientes de trabalho, levando a cada canto a tranquilidade, a fraternidade e a serenidade. Que esses bons fluidos se estendam para cada um de nós, amigos e familiares, trazendo o conforto que tanto desejamos, a coragem e a fé para continuarmos a nossa estrada da vida. Estamos chegando aos momentos finais de nosso passe. Faremos então a oração que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos que nos devem. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos aos que nos ofendem. Não nos deixes entregues à tentação, mas livra-nos do mal. E nesse momento, calmamente, vamos abrindo os nossos olhos, retornando ao nosso ambiente com paz e vibrações fraternais. E agradecidos que somos ao nosso Mestre Jesus e aos mentores espirituais desta casa, damos graças a Deus, graças a Jesus, e assim seja. Muito bem. E agora nós vamos para a prece final. Gostaria de ver
Quem gostaria de fazer a prece, fique em aberto. Quem sentiu desejo no seu coração. Ninguém? Rose, quer fazer você, querida? Cadê a Rose? Tá ali. Está me ouvindo, Kátia? Então, nós vamos agora ao término da nossa palestra da noite de hoje. Agradecer a Jesus, o nosso Mestre querido, a Deus, nosso Criador, que nos deu também a oportunidade das nossas vidas e de mais um dia. Queremos, neste momento, com os nossos pensamentos voltados ao alto, sentir toda a energia boa que nos é dirigida através dos nossos anjos da guarda, dos mentores espirituais de cada um de nós. Que durante o passe possamos ter recebido o que necessitamos na noite de hoje, que seja o lenitivo para as nossas dores físicas, como também para as nossas dores da alma. Pedimos ao Mestre Jesus que esteja sempre conosco, nos orientando, nos guiando e nos ajudando a sermos perseverantes no caminho do bem. Que tenhamos sempre a vontade de nos melhorarmos, de sermos pessoas boas, irmãos fraternos, e que saibamos estar aqui e aproveitar as oportunidades que estamos tendo nessa vida para a nossa melhora, para a nossa evolução maior. Então, agradecidos estamos, Senhor Jesus, pela oportunidade de aprendermos os seus ensinamentos dentro da doutrina espírita, que nos esclarece e que nos orienta e nos liberta. Obrigada, Jesus. Obrigada aos espíritos amigos que sempre estão conosco. A todos, uma boa noite, uma boa semana, sempre com o amparo e a proteção de Jesus. Que assim seja. Não quer abrir, velho? Ah, meu som não quer abrir hoje. Queridos, então, boa noite a todos, né? Boa semana. E a semana que vem, semana do Natal, nós estaremos aqui. Tá bom? Quem que vai fazer a palestra semana que vem, Cida? Tá fechado o som? Tá sem som, Cida. Depois eu ponho no grupo, que a Cida tá sem som. Abriu. Gilberto. Ah, o Gilberto. Então tá joia. Então, semana que vem... Hein, Kátia, tá confirmado com ele, viu? Confirmado, né? Muito bem. Então, semana que vem o Gilberto Palestra está aqui com a gente, natalina. tá? Boa noite a todos. Mais uma vez, muito obrigada, Liliane. Obrigada, Luluzinha, nossa filhinha querida. Tchau para vocês. Boa noite. Boa noite a todos. Muito bom ver todo mundo. Tchau, boa noite. Tchau, Luciano. Querida.
Tchau, gente. Tchau. Boa semana. Liliane, Tchau, Valéria. eu demorei um pouquinho, mas entrei, viu? Meio ponto, Ana. Na hora que você acabar a gravação, aí você passa, tá? Sim. Boa noite. Tô bem, Kátia, obrigada. Nada, querida. Muito bom te ver. Até semana que vem. Até.